Olá, lobinhos e lobinhas, estamos aqui para mais um podcast para vocês. Hoje talvez a nossa voz esteja um pouco estranha, porque eu e a Bárbara, agora assim, ficou inverno, a gente fica assim um pouquinho fanha, mas é compromisso com vocês, a gente está aqui gravando o podcast, então fica ligadinho que vai ter muito assunto interessante hoje. E meu nome é Bárbara, e como vocês já sabem, se não sabem é porque não assistiram os outros podcasts, vai assistir agora. Não, agora não. Espera assistir esse, depois você volta e assiste o resto, que cada podcast é um tema super interessante, com um convidado especial. E hoje o nosso convidado, ele é mais do que especial, porque o tema dele... Eu falei pra ele, quando vocês vão entender, que ele talvez me deu aquela vontadezinha de fazer direito na faculdade de novo, que é uma vontade que eu tive, perdi, de vez em quando volta. E eu falei assim, eu acho que você me deu vontade de fazer direito de novo, mas eu já desisti, E hoje quem está aqui conosco para uma super conversa sobre assuntos, não só de endividamento, mas como funciona toda essa parte bancária na justiça, que é uma dúvida que vocês sempre nos perguntam, é o professor... Doutor. Pai, marido, advogado, sócio, João Birger. Apresente-se, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Para quem está aí assistindo o podcast em casa, no carro, no trabalho não. Ai, a gente tem aluno nosso que assiste no trabalho. Ah, aí não pode. O resto está liberado. E meu nome é João Felipe Birger, é um prazer estar aqui, pessoal. Eu sou, como estavam falando, né, sou professor do curso de Direito e também de vários outros cursos de graduação vinculados a Direito Empresarial, Direito Civil. Tenho turmas na administração, nas ciências contábeis, nas ciências econômicas, secretariado executivo bilíngue, Nossa. Publicidade e propaganda... E provavelmente estou esquecendo... pós-graduação. E provavelmente que foi onde nos conhecemos, né? Exatamente. E não sei se vocês sabem, ele tem 3 clones para fazer tudo isso. Porque, olha, só da quantidade de aulas, socorro Deus. E a pergunta, em que universidade que você leciona, por gentileza? Na FURB, Universidade Regional de Blumenau. A gente não falou, né? Coitada da FURB. Ficou ali quietinha no canto dela. Além disso, o que mais... Além de professor, o que mais que você faz? Além disso, sou advogado, né? Tenho uma banca de advogados aqui em Blumenau. A gente atua no direito civil, empresarial, consultoria para empresas. Então, a gente está tanto em sala de aula, se atualizando e atualizando os alunos, como no mercado, atuando em processos judiciais, consultorias e tudo que alguém precisar do ponto de vista jurídico. E como é que é o nome da tua empresa, desculpa? Birger e Tarouco Advogados. Birger Tarouco, doutora Edgar Tarouco. Tá aqui embaixo para facilitar para você. Tem Instagram, tudo bonitinho. Tem Instagram, Bet Advogados, BET. Sim, não. Quando eu descobri isso, eu falei, professor, Bet Advogados. Tipo assim, poxa, como é que vocês jogam no Tigrinho? Em minha defesa, o escritório ele foi fundado em 2012, muito antes de qualquer Bet, tá? Eu estou esperando, na verdade, alguma Bet fazer uma oferta pelo domínio do site, domínio no Instagram, vai que, né? Vai que rola. Ó, pessoal de Bet, se estiver aí ouvindo, hashtag compra o domínio, ele quer logo parar de trabalhar, então, né? Pode seguir, porque eu tô aqui numa crise, rapaz. Então, vamos lá. Na verdade, hoje a gente vai trazer assuntos que, para vocês que ficam, às vezes, perguntando, nossa, eu tô aqui pensando o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro, com a minha dívida e tudo mais, fico devendo, não tenho dinheiro para pagar, é mais do que 30% do meu salário, não é, o que eu faço? Tô no superendividamento? Não tô. Hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas, mas antes da gente pensar no endividamento, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de crédito, que isso, às vezes, é uma coisa que as pessoas se confundem. E às vezes elas falam assim, nossa, será que eu devia pagar o meu empréstimo pessoal com o meu cartão de crédito e o cartão de crédito com o cheque especial e assim por diante, que acontece também, só para deixar meu nome limpo. Né? É verdade. Então, vamos falar um pouquinho de quais são os tipos de crédito e daí depois a gente entra na parte do endividamento de cada crédito. Certo. No tipo de crédito, é muito importante você pensar nisso antes de contratar o crédito. Exato. E as pessoas geralmente só pensam nisso depois de contratar o crédito. Porque vai ter muitas implicâncias. A principal delas, ou as duas principais, é taxa de juros
e garantia. Porque como é que o banco vai decidir quanto ele vai cobrar de juros de você? O principal critério que ele faz é qual que é a chance dessa pessoa não me pagar. Se a chance é muito alta, os juros vão lá em cima, porque o risco é alto. Se a chance é baixa, ele consegue te dar um juros menor. Então, começando aí com talvez o tipo de crédito que tenha menor juros do mercado, seja o financiamento imobiliário, né? Vinculado com o SFH, programa governamental. Por quê? Porque você vai dar para o banco uma das garantias mais sólidas que podem existir. Que é um bem. Que é a tua casa. Mais do que isso, é um bem imóvel. Ele não sai do lugar. Você não sai correndo com a tua casa, você não some com a tua casa, vai estar lá. Altas aventuras, não. A casa. Aí é uma possibilidade. O brasileiro o brasileiro, ele é muito esperto. Um dia ele vai botar balão na casa, o banco não pega a minha casa e vai levar. Mas tudo bem. Até o terreno fica. O terreno fica. Boa. Até lá é o mais seguro que tem, justamente pelo bem que não se move. Porque até um carro, a gente vê casos de pessoas que somem com o carro. Enfim, então a casa é o mais seguro. Teoricamente, é o melhor juro que a pessoa vai conseguir. Teoricamente é o melhor juro. Tanto é que muitas vezes, por estratégia, as pessoas acabam, quando precisam pegar um dinheiro emprestado, às vezes a casa está até quitada. Mas dá a casa em garantia para pegar o dinheiro emprestado o mais barato possível e utilizar para cuidar da vida financeira. Eu vou até te perguntar uma coisa, que como eu falei no começo, a gente não tem muito uma linha. A gente tem uma pauta, mas a gente não tem uma pauta. Tem um cliente nosso que, inclusive, recentemente, ele teve essa ideia para investimento. Na cabeça dele era um investimento, né? E ele procurou uma empresa justamente para alienar um terreno dele, para ele pegar um crédito. Só que ele não contou... por exemplo, ele queria pegar um crédito de 700 mil. Esse é o valor, 700 mil. E o terreno vale mais de 1 milhão. Beleza. Só que mesmo assim, eles exigiam que ele também tivesse uma renda mensal que ele não conseguia comprovar. Ou seja, não é só alienar um imóvel lá. Vou alienar um imóvel de 1 milhão, eles vão me dar qualquer dinheiro e não ter outros requisitos. Esse é um deles, correto? Correto. Até porque, assim, o banco, ele trata como pegar a garantia, cobrar de você o empréstimo como a última opção. O que ele quer em primeiro lugar, o banco só vai ganhar dinheiro com você se você pagar o crédito. Né? Então, Dinheiro. É. Então, o que ele quer? Ele quer emprestar dinheiro para você e quer que você pague as parcelas para ele. Ele não quer que você adiante as parcelas, ele quer que você pague bonitinho o financiamento inteiro, que daí ele ganha todos os juros. Exatamente. Ele quer... Então, porque se você deixa de pagar, ele precisa fazer o leilão desse bem, para depois te tirar lá dele. Vão demorar anos até isso acontecer. Muito trabalho. Então o banco vai ficar sem receber esse tempo todo. E em época de taxa Selic nas alturas... Né, 14,75, literalmente ontem. Ontem para hoje, mais 0,1 ponto percentual, né? 0,5. 0,5. Meu Deus do céu. Então, onde a gente vai parar? Então, o banco não quer isso, ele quer que você pague. Então, por que ele vai olhar antes? Ele vai olhar se você tem capacidade financeira para pagar, não só o valor do crédito. Perfeito. Isso tem muita relação com a quantidade, nem tanto quanto os juros, mas com a quantidade de crédito que o banco vai te liberar. Né? Então, 700 mil vai ter um valor X de parcela. Cabe no teu salário, cabe ali em 30. Certo. Cada banco tem um critério um pouquinho mais objetivo, né? Mas a lei diz um percentual, que é de 35%? Mas... Atualizado? Por aí. Por aí. E daí elas vão ver se cabe. Senão não vão te dar aquele crédito todo, mesmo que você não tenha... Mesmo que ele tenha garantia. E esse crédito, na verdade, ele vai ser só sobre sua renda comprovada. Exatamente. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu tenho esse dinheiro, eu consigo pagar. E não é uma renda comprovada. Isso também são coisas que, principalmente agora que a gente está com essa onda de vamos todo mundo empreender, isso e aquilo e tudo mais. E o pessoal, às vezes, eu não quero tirar nota, eu não quero, coloco meu Prolabore alto, coloco meu Prolabore baixo, o que eu faço? Distribuo lucro, não distribuo. Então, todas essas vertentes, por exemplo, se eu for precisar de um crédito, eu preciso entender que eu também preciso comprovar a minha renda para conseguir esse crédito. Não basta eu ter dinheiro, exatamente. Ter dinheiro, ter um bem. Aí tem o pessoal fazendo contrato com o MEI, mas que não tem entrada financeira nenhuma. Tem o pessoal que tem empresa, mas coloca o Prolabore em um salário mínimo para fazer de conta. Não vai nem declarar imposto de renda. Então, esse é o mais comum. Estamos na época de imposto de renda. O pessoal não gosta de pagar imposto. Aí só pensa nisso. Chega na hora de financiar, poxa, mas eu tenho a renda, mas eu não consigo. Pois é.
Pois então. Mas aí, evoluindo, bom, a pessoa, então, ela pode pegar um crédito com garantias ou sem. O garantia real, né? No direito a gente chama garantia real, que é um bem de fato. Pode ser um banco, um imóvel, né? Uma casa, um apartamento, é o mais barato. Depois a gente tem, às vezes, para um carro, né? Um pouco mais caro, taxa de juros mais cara. Existem algumas garantias especiais, por exemplo, para máquinas industriais também, que podem servir de garantia. O que o banco quer? Ele quer saber se você não pagar, ele vai ter algo para pegar, levar para leilão e recuperar o dinheiro dele. Perfeito. São garantias reais. Depois disso, a gente tem um tipo de garantia. Cuidado com a terminologia técnica aqui, o juridiquês. Se chama garantia fidejussória. Deus amado. Socorro, Deus. Vou traduzir, garantia pessoal. Ok. Tá? Em que quem vai garantir não é o próprio devedor. Fala de novo esse nome aí, bonito. Fidejussória. 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 Quem vai garantir é uma pessoa indicada pelo devedor. Um avalista, um fiador. Ah, tá. O Né? famoso empréstimo com avalista. Exato. Ok. Também é uma garantia. Geralmente, para ser avalista, inclusive, o banco vai pegar alguém com grande histórico de crédito, né? Vai pegar alguém com salário comprovado, pede matrículas de imóveis para provar que tem imóveis, porque se aquele devedor principal não pagar, vai para cima da garantia pessoal. Mas aí ela é de maior risco. E hoje em dia já não é mais tão comum, né? Até eu me lembro muito bem da minha mãe brigando com meu pai, porque pegava-se muito, assinava-se muito como avalista, né? Justamente pela consequência disso tudo. Hoje em dia já é muito raro a gente ver pessoas emprestando o nome para assinar de avalista. Pelo menos no nosso meio, né? No nosso... Mais ou menos tem. No meio teu, então. Porque meus clientes, a maioria já não assina mais, já não quer mais saber de se incomodar. Porque, tipo assim, ó, eu vi os meus pais se incomodando com isso, eu não vou assinar, eu não vou emprestar. Mas tem, então. Tem. Ai, meu Deus. Então eu vou contar um segredinho para vocês. Ai, meu Deus, conta. O banco faz isso o tempo inteiro. E ele te engana para fazer isso. Sabe Oi? como? Que loucura. Olha como é que acontece. A gente gosta de polêmica, vai. Olha como é que acontece. Isso geralmente acontece quando a PJ, né, uma empresa, vai abrir uma conta no banco e o banco fala assim, ó, eu já vou te dar inclusive uma linha de crédito pré-aprovada. Uma linha de crédito pré-aprovada. Você só vai clicar aqui no botão e você vai conseguir... já tem esse valor. E aí você fica, nossa, que banco legal. Você só precisa assinar aqui os documentos da abertura. Aí tem lá um monte de contrato com letrinha pequena, o xizinho só para você assinar ali do lado do xizinho. Pô, o que você faz? Você só vai assinando. Só vai assinando. E o que acontece? Uma coisa, você faz uma assinatura, você abriu a conta. Ok, a conta da sua pessoa jurídica. Se a conta da sua pessoa jurídica, o devedor é só a pessoa jurídica, não a pessoa física do sócio. Certo. Só que quando você assina no xizinho do lado, você está assinando como fiador e como avalista daquele contrato bancário como pessoa física. Então, o banco coloca a pessoa jurídica como devedora principal e os sócios como co-obrigados, co-devedores em caso de não pagamento. Então, aí você pensa, o sócio tem pouca coisa na empresa, poucos bens, tem pouco risco aqui. Mas aí a pessoa tem o carro pessoal, a casa na praia, o dinheiro na conta do CPF, o dinheiro na conta da esposa pode ser responsabilizado também. E aí, assinou ali do lado como avalista, veio o problema junto. E aí, ele acaba quebrando, muitas vezes, aquilo pelo qual... Porque, assim, vamos lá. Muitas vezes ele montou a empresa, fez tudo bonitinho, abriu a conta para que ele ficasse protegido. A gente falou um pouco disso na aula, né? O manto jurídico. Né? Ele ficasse protegido das dívidas da empresa. E nesse ato ali, ele assinou perdendo isso. Porque ele já vinculou ele mesmo. Ou seja, já Elvis. Exatamente. Ele abriu mão de tudo e ele se tornou um garantidor fidejussório. Caramba. Ok. Então é muito mais comum. A gente é isso da nossa empresa, né? Sim. Só pra você saber. É bom a gente saber ao vivo, né? Então, cuidado aí, né? Vamos lá, Na hora a gente de... tem empréstimos que podem estar vinculados a um bem, empréstimos que a gente tem, os avalistas, sejam eles a gente sabendo ou não. Seja se você souber ou não. E aí eu tenho o último tipo de empréstimo, que é fuja dele, que é sem garantia nenhuma. Que aí é o clássico CDC. É o crédito pessoal.
é o crédito do cartão de crédito, é o cheque especial. Esses... Que não tem nada de especial. Não, eles só fazem você se sentir especial. Só que não. Só na hora de pegar o dinheiro fácil, depois já era. Só na hora de cair o boleto na conta e ter como pagar, né? E aí é bola de neve, né? Aí é bola de neve. É um juros altíssimo. Justamente pelo que o doutor, professor... Eu não vou chamar de doutor João, gente, sabe por quê? Porque o meu pediatra era o doutor João José Enzen, lá de... E todo mundo chama ele doutor João até hoje. Um beijo, doutor João. Eu fui nele até os 21 anos. Só pra constar. Mas, assim, é isso que o professor João estava falando. Que a gente chama, em investimentos, de prêmio pelo risco, né? Então, quanto mais risco eu tenho, eu quero um prêmio maior. Ou seja, o banco vai trabalhar na mesma moeda. Exatamente. E aí, o prêmio é você. E na verdade, dentro desses empréstimos pessoais, no caso, né, dos créditos pessoais, a gente ainda tem porcentagens diferentes de juros para cada tipo deles. Então, o cartão de crédito, se eu não me engano, ele é o maior. Depois o cheque especial, depois o empréstimo pessoal. Seria essa linha mesmo. Quanto mais fácil de pegar o crédito, maior os juros. O cartão tá ali na mão, usou. Né? O cheque especial tá ali na conta, fez o Pix, usou. O CDC, você precisa um pouquinho mais de planejamento, você precisa assinar um contrato, pedir, planejar, e o banco pensa, só o fato de você estar pensando nisso já tem uma chance maior de pagar. Joga os juros um pouquinho mais baixo. Tá, perfeito. E o último, que na verdade eu acho que não sei se está nesse meio, mas não sei em qual das 3 categorias está, que seria o empréstimo consignado. Boa, o empréstimo consignado. Ele é especial. O empréstimo consignado, ele é bem especial. Ele é fora disso, disso. O empréstimo consignado, ele tem uma garantia, que seria o seu salário, porque ele já é descontado em folha, mas ele como é que funciona para quem quer ter um consignado, por exemplo? Ele tem que trabalhar em alguma área específica, ou ele tem que ser... funcionário público? Como é que tá essa brincadeira agora? Porque eu sei que tem uma legislação nova aí que liberaram algumas coisas que a gente deve, socorro, Deus pra nós. Vamos lá. O clássico consignado, ele é vinculado a servidores públicos e pensionistas do INSS, que são pessoas em que o garantidor é o governo. Se acontecer alguma coisa com você, quem está pagando é o governo, sai direto da tua folha. E tem uma certeza por quê? Porque é muito difícil alguém perder uma aposentadoria, e é muito difícil alguém perder um cargo público. E mais, a lei garante que se essa pessoa perder, o governo banca. Só que em troca disso, o que o governo faz? Ele também coloca um teto nos juros. Então, por vezes, alguém que é bem orientado financeiramente, ele pode chegar à conclusão que a melhor solução é um crédito consignado. Às vezes ele não tem um imóvel para dar em garantia, às vezes não tem a renda para pagar lá. Não quero colocar o nome de nenhuma pessoa junto comigo. Não consegue uma pessoa para assinar. Sim. E não quer também ir para o juros caro do CDC. Então vai para o consignado. Pode ser uma boa alternativa, nem sempre é. Mas uma pergunta. Importante, pode ser, nem sempre é. Então, e na verdade a gente sabe que mês passado, se eu não me engano, foi aberta a possibilidade de existir o consignado para CLT. Então, uma coisa é eu ser funcionário público, eu sei que eu não vou ser mandado embora, e daí tá vinculado ao meu salário isso e vai ser descontado. Agora, a partir do momento que eu sou CLT e eu faço um consignado, e eu sou mandado embora, e aí? Qual que é a garantia, né? A garantia é do teu FGTS, que é 8% que é descontado no teu salário e vai para tua conta do FGTS, tá? Então, significa o seguinte, se você não paga o empréstimo, o banco vai descontar do teu FGTS. Sabe que eu tô vendo um monte de gente com plano fazendo por aí? Que parece... Eu vou falar uma coisa, até parece que a publicidade desse tipo de empréstimo, ela foi planejada para enganar o consumidor assim. Foi. Por quê? Parece que você vai pagar com o seu FGTS. Então, a pessoa está sentindo que vai pegar um dinheiro, não vai precisar pagar um empréstimo porque vai usar o FGTS para pagar. Isso é uma mentira. Que na cabeça dela, ou pelo menos na maioria das pessoas que a gente atende, o FGTS é um dinheiro intocado. Um dinheiro que tá muito preso. Difícil de você alcançar. Então, vou fazer um empréstimo, eles pegam de lá e acabou. Exato. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, explica para nós como é que é. A ideia do banco é, como sempre, eu já tinha dito, que você pague tudo certinho. Então, a ideia é que você pague mensalmente a parcela daquele empréstimo. O FGTS é tão somente uma garantia pela falta de pagamento, só que se isso acontecer e você não pagar ele para o teu FGTS, ele não vai pegar aquela parcela simples. Ele vai colocar multa, ele vai colocar juros, e aí ele vai tirar de você muito mais do que aquele valor que você efetivamente contratou. É um jeito do banco, na verdade, abocanhar o teu FGTS. Claro que tá lá parado,
O banco olhou para aquilo e pensou, E agora? dinheiros parados? Vamos pegar dinheiros para movimentar nossas contas. E barato, né? Barato. E barato. Ganha Claro. com lucro. Então, O spread bancário absurdo em cima disso. então, o banco vai fazer isso. E aí, o que vai acontecer? Teu nome vai ficar com score ruim. Eles não vão te dar mais um empréstimo depois. E aquilo que podia ser a solução das tuas dívidas vai se transformar em outro problema. E sem contar uma coisa que eu vi acontecer, tá? Eu vi acontecer foi de fevereiro para março. Eu atendo eu sei que eu tô misturando aqui o servidor público com outro, mas é que como agora todo mundo pode pegar, muda um pouco só a estabilidade da pessoa, porque o servidor público tem mais estabilidade do que um CLT normal. Porém, as cobranças, as formas de garantia, elas são parecidas, certo? Certo. O que aconteceu? O funcionário público ele teve decréscimo de salário. Ou seja, porque lá é assim, você não ganha tudo como salário, você ganha bonificação, gratificação, nananana, tudo para proteger também, para não precisar pagar aquilo tudo sempre para o servidor público, né? Porque se ele não atingiu aquilo ali, diminui o salário dele. E ele recebeu um decréscimo de 4 mil de gratificações que ele ganhava. Ou seja, a partir daquele momento, era Banco do Brasil, tá? A parcela mensal do consignado, ela era maior do que a lei permite. O que o banco fez? Entrou em contato com ele, antes de ele ser meu cliente, fez ele assinar um contrato dizendo que essa diferença podia cair direto da conta bancária dele, tirando da folha. Então, na folha ficou, vamos chutar que era 5, tá? Na folha ficou 2.500 e na conta bancária 3 mil e pouco. Porque tirou do consignado, desvinculou daquela lei do consignado de 35%, né? Ali eu sei que é 35% porque tem muitos clientes que tem. E aí conseguiram reverter isso. Então, sempre eles estão um passo à frente nessa questão de proteção jurídica. Tipo assim, o cliente fala, não vou me pagar. A estratégia eles vão ganhar. Exatamente. A estratégia deles, né? Exato. Tá. E aí, nesse caso, vamos lá. Sou uma pessoa que não tem FGTS. Acabei de começar a trabalhar, fiz esse consignado, mas eu tenho R$1.000 de FGTS. Eles vão cobrar de você. E aí eles podem. Entendi. Se o teu FGTS não cobrir o saldo do devedor. Então, automaticamente, o juro vai ser maior para mim. Vai ser lá em cima. Eles vão fazer uma análise, né? Tanto é que tem o simulador do empréstimo e vocês sabem que os juros vêm diferentes para cada um, né? Cada perfil, uma análise. Não é um padrão de juros, né? Não. Interessante. É menor que o CDC, é melhor que o cheque especial, mas nem sempre é a melhor alternativa. Até porque a gente prega no nosso método que não é colocando mais dinheiro de terceiros que você vai necessariamente resolver seu financeiro. Tem que ter educação financeira, gente, organização, entender por que tu chegou naquilo, porque senão tu só vai botando dinheiro e não mudou o hábito, não mudou o comportamento, vai seguir sendo um endividado cada vez maior, até não ter acesso a nada, e aí nós vamos entrar no judicial. Exato. Vamos lá. Pra gente começar aqui a pergunta pra ti. Diferença de endividamento e superendividamento. Tá? Porque assim, pra mim, tudo é endividamento. Super é algo assim, uau, master, blaster. Qual a diferença? Vamos lá. Primeiro, endividamento, as pessoas às vezes veem isso como algo ruim, né? De vez em quando sai notícia no jornal, tantos % da população é endividada. E você pensa, nossa, esse pessoal é um caloteiro. Tecnicamente, qualquer um que tem qualquer tipo de financiamento é um endividado. Se você comprou uma casa e financiou com a construtora, você é endividado. Né? Comprou um apartamento na planta e está pagando por mês, você é endividado. O que é endividado? Eu tenho uma parcela para pagar mês que vem. Se eu for pensar assim, qualquer parcelamento no cartão de crédito de uma fatura não paga é um endividamento. Não, fatura paga. Fatura paga. Para eles, então, para o órgão que faz essa pesquisa, nós somos endividadas. Eu também sou endividado. Eu sou uma pessoa endividada. Tá. Né? Eu tenho um apartamento financiado, pago todo mês. E tu é endividado. E eu sou endividado, eu tenho uma dívida com o banco. Certo. Eu tenho uma dívida. Sim. Né? Enquanto aquele bem não for seu, você tem um endividamento. Então é uma dívida em Entendido. dia, é uma dívida paga, mas é uma dívida. E aí, quando eles jogam
na mídia, 80% da população, na verdade, eles estão contando com a gente também. Estão contando com a gente também. Sai fora os bebês, então, né? Sai fora os bebês, os multimilionários. Os bebês que já têm CPF, porque tem alguns bebês que nem CPF tem, nem sabe que existe. E aquela pessoa que não tem renda nenhuma e não consegue pegar dinheiro emprestado no banco. Ah, tá. Tá. Na verdade, quem não é endividado é quem tem menos dinheiro. Sim. Pois então, né? Menos um multimilionário. Esse tem. E às vezes até um multimilionário é. É claro. Porque ele vai pegar dinheiro emprestado para alavancar, inclusive. Claro. Créditos públicos, BNDES, tudo mais. Eu falo para as pessoas que pegar certos tipos de empréstimo e certos tipos de financiamento não é um problema. Especialmente empresas. Claro. A empresa não cresce muitas vezes sem esse tipo de benefício, diríamos assim. Daí, beleza. Então, endividamento é isso. É também isso. Tá, Mas não é só isso. Ok. É uma parte do endividamento. Exatamente. O termo endividamento, ele é genérico. Ele é genérico demais. Entendi. Né? Ou então existe o endividamento em dia e o endividado com dívidas vencidas. Ok. É aí que começa o problema. Né? Eu sempre falo que a maioria das pessoas, ela não deixa de pagar uma conta porque ela quer. Ela pegou o empréstimo, ela fez um negócio, pensando que vai dar tudo certo. O brasileiro é uma pessoa de fé, né? Claro. Então, Deus muita proverá, fé. né? E vai dar tudo certo, mês que vem eu vou conseguir pagar. Só que a gente sempre tem surpresas no orçamento, coisas acontecem na nossa vida e sempre falta salário no fim do mês, né? Ou sobra mês no fim do salário. Ou até ela pegou um valor ali, como tu falou, com muita fé, com muito otimismo de que ia dar certo aquilo lá, e no fim acabou não dando. E ela continua tendo que pagar, né? Então, não é uma coisa que ela pegou pensando, vou ficar devendo. Existe, sim, uma parcela da população que pensa assim, mas eu acho que é muito pequeno. Muito pequeno, eu também Muito acho pequeno. isso. Eu também acho isso. Só que aí a pessoa de boa fé que pegou o crédito e ela atrasou a primeira prestação, ela se vê numa das maiores dificuldades da vida. Isso tira o sono, gera ansiedade, dá taquicardia. É muito ruim, por quê? Porque além de pagar todas as contas que ela já tem no mês passado, do mês seguinte, né, ela tem que pagar as prestações que ela tem no mês seguinte e ela tem que pagar mais a atrasada e mais os juros. No mês seguinte também não vai dar. E no outro também não vai dar. E aí demora 3, 4 meses para ela ver que às vezes ela precisa segurar um pouquinho os gastos dela para dar conta. Mas aí já é uma bola de neve e dá errado demais. Sim. Então, o endividamento com dívidas atrasadas, ele é uma situação perigosa na vida da pessoa. Perigosa. Tá? Que leva a divórcios, que leva a brigas de família, que leva a muitas questões pessoais de tristeza, depressão, afastamento de amizades. É um problema social. Nós temos, inclusive, um podcast com um psicólogo falando justamente sobre isso. Sobre todas essas causas, tecnicamente falando, né? De ansiedade, depressão, que vem com a parte financeira não estando em dia. Né? E aí, juridicamente falando, peraí, volta. Falou de endividamento. E o super? O superendividamento é quando nem com o salário da pessoa ela não consegue pagar suas dívidas. Existem cálculos matemáticos que são feitos e é verificado que, pegando todas as parcelas que a pessoa tem para fazer, o rendimento dela é impossível ela pagar. O superendividamento é quando é matematicamente impossível a pessoa pagar as dívidas. Porque se o salário dela não paga as dívidas, significa que no mês seguinte vai sobrar juros ainda. E no outro vai ter as dívidas que já não dava, mais os juros. Certo. Então isso é superendividamento. É uma situação irreversível de maneira natural e orgânica de uma pessoa. E ela pode organizar todo o financeiro dela que ela não vai dar conta. Não vai ter como. Pode não ter despesa nenhuma aquele mês. A pessoa não paga aluguel, não tem plano de saúde. Não comer. Não pede iFood. Nada. Nada. Não vai pagar as dívidas. Agora, esse superendividamento, ele só entra para pessoas que têm uma renda
uma renda fixa, por exemplo, ou a gente é empresário, a gente sabe que a gente tem variações na nossa receita. No caso, a gente tem um prolabore fixo, mas a gente tem a parte de divisão de lucros possíveis. E isso pode ser variável. Pode. Aí como que faz para quem não tem esse rendimento fixo mensal para entender se tá ou não super endividado? É muito mais difícil porque você não consegue fazer um cálculo exato, sabe? Um cálculo exato, porque você nunca sabe quanto você vai ganhar de dividendos, participação de lucros no mês seguinte. Sim. A ideia do superendividamento é voltada para a maioria da população brasileira que é assalariada, né? Inclusive, seja servidor público, seja servidor CLT. CLT normal. Aí é mais o superendividamento. E esse superendividamento, esse conceito, ele nasceu com aquela lei que a gente tem também um podcast falando sobre essa lei, né? Ele nasceu com essa lei, ou ele já existia antes e a gente só não sabia? Já se discutia no meio jurídico, mas a gente não tinha uma proteção jurídica para isso. A lei do superendividamento, ela trouxe essa proteção, né? De você poder, de certa maneira, renegociar as coisas com o banco com um procedimento diferente. Eu gosto de fazer o comparativo da lei do superendividamento com a recuperação judicial. Já ouviram falar? Agora eu já ouvi falar, porque eu fiz a pós, tá, gente? Eu prestei atenção na recuperação judicial, que não é falência, não tem isso, mas pode discorrer sobre. Eu vou ser bem simplista e falar como se eu estivesse falando do superendividamento e da recuperação judicial da mesma maneira. Nesses dois procedimentos, a pessoa física do superendividamento ou a jurídica da recuperação judicial, elas contratam um advogado para ir até o juiz e apresentar cálculos falando, seu juiz, não dá. Eu quero pagar, eu não sou um mau pagador, mas eu não vou conseguir. Significa o quê? Que se eu pagar, eu vou ter que escolher alguém que eu vou pagar e outros nunca vão receber. Isso é ruim para todo mundo, porque isso aumenta os juros geral das pessoas. Se você tem fornecedores, por exemplo, numa empresa, esses fornecedores vão ficar sem receber, vão deixar de pagar os seus funcionários. É uma bola de neve para o resto da sociedade. Sim. E aí o Poder Judiciário faz uma intervenção e chama todo mundo falando, vamos negociar. Vamos dar para essa pessoa física ou jurídica desconto, prazo para iniciar o pagamento e parcelamento. Então você consegue baixar a dívida e jogar lá para frente, para que todo mundo receba pelo menos um pouco. Né? Então todo mundo vai sair perdendo, todo mundo sai perdendo com isso, mas é melhor ganhar um pouco do que não ganhar nada. Perfeito. Ah, tá. Então o superendividamento da pessoa física ele é bem parecido com aquele processo que a gente viu. Talvez tem pessoas que estão nos ouvindo que conhecem muito bem uma recuperação judicial. E aí ela pode, na cabeça dela, fazer essa analogia. É a mesma coisa, Legal. só que uma é para PF e outra para PJ. Bacana. É que a gente teve uma cliente, inclusive, que veio aqui e ela entrou nessa lei e ela está em processo de negociação. Porque, justamente, é impagável, né? A dívida dela se tornou impagável e ela... Vamos usar esse caso, porque esse caso, para mim, ainda não desceu. Esse caso não desceu. Na verdade, ela tinha o endividamento, esse superendividamento, exatamente porque ela fez alguns empréstimos, fez algumas coisas, alguns deles com bens alienados, outros não. Os com bem alienados, eles estavam em débito automático na conta, então estava lá. Só que daí, uma vez ela falou assim, eu estava com a minha conta corrente em dia e eu queria cancelar o meu cheque especial. Não permitiram o cancelamento do meu cheque especial porque eu tenho uma parcela que eu sou obrigada a pagar. Começa por aí. Por quê? É sobre isso. Então, assim, esse é o primeiro caso. Não deixaram ela cancelar o cheque especial porque ela tem uma parcela de endividamento com aquele banco. Já estava errado, que eu saiba, estava errado. Segundo, ela queria alterar a forma de pagamento de débito automático para boleto, porque ela queria pagar isso em outro banco. Também não deixaram. Também não permitiram. Mesmo dentro da lei do superendividamento, quando tudo aconteceu e eles foram chamados para a parte de conciliação, eu acho que é isso, né? Eles não se apresentaram. Normal. Os bancos estão fazendo isso então, mesmo. Então, assim, é um pouco complicado, porque a gente tem uma legislação a nosso favor, a gente passa isso para o nosso cliente falando, olha, existe solução, mas em contrapartida parece que às vezes o banco também não quer ajudar essa solução, porque, né? Mas eu não considero isso uma preocupação, sabe? Por quê? Porque a lei prevê 2 fases para o processo de endividamento. Então, o que acontece? Quando o advogado faz o pedido de renegociação com o banco, ele vai apresentar um plano de pagamento. Minha dívida é X. Principalmente se são vários bancos, vários cartões, Exato. várias coisas. Chama todo mundo. Então, o advogado apresenta lá para o juiz. Ó, seu juiz, senhores bancos, o meu plano para pagar vocês é esse aqui.
Que, teoricamente, entraria numa porcentagem viável para o cliente também conseguir sobreviver com o restante do salário. Exatamente. E aí, os bancos recebem aquele plano e são chamados para uma audiência de conciliação. Certo. Onde vão negociar e ver se é aquilo mesmo para aprovar aquele plano e tudo mais. E aí, os bancos podem aceitar aquilo na conciliação e tudo continua. Essa é a opção 1. A opção 2 é o banco discordar daquele plano. E aí ele tem que apresentar motivos técnicos para aquilo, se está muito abaixo do percentual legal, se está querendo abusar de alguma coisa, enfim, ele precisa fazer... Se o crédito não é de um tipo negociável daquele processo, então ele precisa fazer essa defesa dele apresentar, eu não vou negociar isso aqui por esse motivo. E aí a gente tem a opção 3, que é essa que você me contou, que é o banco não falar nada. Nem aparecer, nem comparecer. Nem aparecer. Essa, para mim, é a melhor das hipóteses. Sabe por quê? Porque aí o banco é obrigado a aceitar o plano colocado e o juiz vai impor e modificar o crédito do banco. É a previsão legal. Que bom. Então, que bom. Tá, fiquei feliz agora. Continuem não aparecendo. Porque o banco tem muita demanda, né? Muita demanda. Então, imagina. Eles se perdem, às vezes, nas demandas. Tá, eu tenho uma pergunta, porque isso são coisas que eu não tenho certeza ainda sobre isso. Quando uma pessoa vai pedir um empréstimo, ela vai pegar um crédito, alguma coisa assim, os bancos, eles sabem o quanto essa pessoa já tem de crédito no mercado, além do crédito que ela está solicitando ali. Nem sempre. Então, essa é a pergunta, porque se existe, teoricamente, um limite de crédito baseado na sua renda, como é que esse banco concede ou não o crédito para aquela pessoa? Porque às vezes a pessoa está pegando o empréstimo, pagar o empréstimo e assim por diante, sabe? Existe uma possibilidade do banco, né? Vamos lá, a pessoa entrou num superendividamento porque os bancos concederam mais crédito do que poderia, ou eles não têm essa capacidade de saber quanto de crédito aquela pessoa tem? Pois é. Existe, há alguns anos, o Banco Central, ele liberou uma funcionalidade chamada Open Finance. Né? Em que você pode liberar para os bancos que você tem relacionamento acesso aos créditos com que você tem com os outros bancos. Então, se eu não tenho meu Open Finance aberto, ou seja, se eu não revelo para os outros bancos o que eu tenho emprestado com cada um, o banco olha, opa, esse cara pode estar querendo esconder alguma coisa. Ele não está querendo contar para mim se ele tem dinheiro emprestado com outro banco. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou considerar ele de um risco maior e vou dar uma taxa de juros maior. Okay. Se você abre pelo Open Finance, ele vai consultar o que você tem nos outros bancos. Obviamente que se você tiver um nome complicado nos outros bancos, você também não vai ter uma taxa de juros boa. Ou nem vai ter acesso a crédito. Mas se você está com um nome bom... E teoricamente é por isso que eles pedem imposto de renda, porque no imposto de renda está declarado se você tem algum empréstimo, alguma coisa, isso e aquilo. Também. Mas também tem o crédito, que é aquela coisa, assim, chegou na loja, falou assim, oi, tudo bem, você quer um cartão? E você fala, quero. E a pessoa vai lá e te dá um limite sem nem saber sua renda nem nada. Também tem essas coisas que acontecem. A verdade é que dá para dizer que no Brasil... A concessão de crédito, ela é um pouco irresponsável. Um pouco? Não, ela é extremamente irresponsável. Não, eu quero saber dele. Isso hoje, né? Não era assim. Se a gente pensar 20 anos atrás, o crédito era de dificílimo acesso no Brasil. Sim. Até porque a própria operação dos bancos era muito cara. Minha mãe é bancária, né? Eu tenho várias... fofocas de era bancária, né? Bancária adoro fofocas bancárias. Ela me conta que... Não, é porque são muitas dúvidas que surgem. Porque tem muita gente falando de coisas diferentes e a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é, né? Ela entrou no banco, ela começou a trabalhar no banco em 1983. Nossa. Então, ela conta que o banco era extremamente feito de papel. Muitas pessoas, muitos funcionários, o crédito era caro. Então, para você ter acesso ao crédito, era muito difícil. A partir da popularização dos cartões de crédito, principalmente a partir da popularização dos bancos digitais, ficou muito fácil e acessível e barato para o banco a operação de te dar crédito. Então, eles te oferecem muito. E no cartão de crédito, que esses que eles te oferecem quando você vai na loja, os juros é lá em cima. Tudo que ele quer é que você use aquele cartão de crédito... Não pague e gere juros. Tá? Eles querem isso, eles estão torcendo por isso. É até por isso que a gente às vezes entra em site, entra em loja, que eles te dão desconto para comprar um produto se você fizer com o cartão de crédito deles. Porque ele quer que você tenha o cartão de crédito, use o crédito deles e se perca ali nos juros abusivos. Tem muita gente que está aí lembrando agora do velho, da tia, né? da tia maga, que justamente dão esse desconto para comprar no cartão deles. E eu sempre falo para as pessoas... Por que as empresas optam por criar
uma linha específica financeira da empresa, né? Porque a Magalu criou uma HPI. Tem várias lojas que estão criando seu próprio meio de pagamento. Porque é lucrativo acima de tudo. Não é porque, veja bem, eu quero dar pra Lorelai eu quero mais que você possa desconto. comprar. Não é por isso, né? É porque é lucrativo. Via de regra, é isso. Vocês são jovens, né? Mas Um pouco. vocês lembram da palavra crediário? Sim. Ah, Ainda existe, oxe. Ainda tem, mas é bem menos comum, né? Sim. Bem menos comum. Tinha até a música dos Mamonas Assassinas, né? A minha felicidade É fazer o o crediário na na Casas Casas Bahia. Então, se a gente pensar, o comércio varejista ele faz isso desde sempre. Sim. As Casas Bahia, eles tinham a técnica também de ter o crediário não só para comprar juros, era para fazer você voltar sempre. Porque se você tem crédito lá, se você tem que ir lá todo mês pagar o crediário, você vai voltar lá, você vai comprar lá de novo. E vai passar pelo meio da loja, tem toda aquela questão, né? Uhum. Envolvida. Mas a pergunta é, nós falamos aqui de banco, você falou que sua mãe é bancária. Era. Agora ela tá nem aí pra esse mundo. Não. O que de fato, beleza, me endividei nos nossos termos de endividamento, que é quando eu paro de pagar. Me endividei, cheguei lá com uma dívida de 30 mil com o banco, não estou pagando, não consigo mais. O que de fato o banco pode fazer comigo em relação a essa dívida? Em termos de, pode penhorar meu bem, não pode? Pode me processar judicialmente? Ou pode... O que o banco pode fazer? Se o bem que tá alienado é minha casa própria, eles podem tirar minha casa, a meu único bem, de tipo, me colocar na rua, tem Porque todas essas as coisas, pessoas, né? elas já falam assim, não, eu tô Eu vou pra devendo. rua na amargura. Não, porque eles vão... Amanhã já tem busca e apreensão. Eles adoram essa palavra. Adoro. Busca e apreensão. Já tem busca e apreensão. E o carro, e a casa, e a mulher. Segura a mulher e por aí vai. O que ele pode, de fato, ou não fazer? Como diria Jack, vamos por partes. Vamos. Né? Vamos por partes. A primeira coisa, eu não vou nem dizer o que o banco pode fazer. É o que você não deve fazer. Boa. Gostei de você. A primeira coisa é pare de confiar no seu gerente quando você está em dívida. Por que pare de confiar no teu gerente? Porque é aí que o banco coloca a faca no seu cliente. Porque ele vai querer que você renegocie o crédito com ele. Ele vai te chamar, ele vai te ligar, falar, eu sei que você está em dívida, mas vamos solucionar isso. Ele é bonzinho. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Né? Ele vai te dar um café. Exato. Às vezes a pessoa está com vários produtos no mesmo banco em dívida, né? O parcelamento da casa, do carro, o CDC, fez 3 CDC, tá tudo ali misturado, nem sabe o que paga primeiro. Vamos juntar tudo num bolão e a gente dá um jeito. Vamos unificar, eles chamam, né? Ok. No direito, tecnicamente, isso se chama novação. Já ouviram falar em inovação? Não. Não? Novação é quando você cancela os instrumentos anteriores e cria um novo substituindo. Então, todas aquelas negociações anteriores, juros anteriores, formas de pagamentos anteriores, dos contratos anteriores, passa a régua e cria um contrato novo. E aí ele vai fazer uma média das tuas taxas de juros. Vai botar um pouquinho a mais de taxa de juros. Claro. Né? Vai botar mais uma taxinha de abertura de crédito. Você vai pagar IOF de novo, que é o Imposto sobre o Empréstimo. E vai parecer, num primeiro momento, que você está fazendo um bom negócio. Às vezes o banco até dá um período de carência para você começar a pagar essa nova dívida. Mas tua dívida vai subir muito. Aí você olha só ali o valor da prestação, que já vai ser muito alto. Não olha o valor final. Acha que o banco está fazendo o melhor negócio possível e, na verdade, ele está ganhando muito. Muito em cima de você. Tá? Muito em cima de você. Tá. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Não confie no seu gerente. Procure alguém especializado em crédito que te auxilie nisso, que te apoie. Né? Se você não tem conhecimento de juros, cálculo, matemática, essa coisa do tipo, não hesite em procurar alguém especializado. Por quê? Vai ser muito mais barato para você. E Perfeito. principalmente não olhe só a taxa de juros, porque tem o custo efetivo total, que na verdade é isso que importa pra gente também no final das contas. Tem né? o custo efetivo total e tem o valor total da dívida. Faça essa conta, né? Mas o melhor é procurar uma especialização. Tanto nós como um escritório de advocacia também pode ajudar. Porque, realmente, se você assinar ali naquele momento, tem várias coisas que estão acontecendo. Renovando prazos, renovando toda... Aquilo que você assinou lá atrás, morreu.
Exato. Então, tu tinha... Mas eu tinha o juro de 1 e pouco. Tinha. Ele morreu lá. Acabou lá. Exato. E, beleza. Fiz essa renegociação, não paguei de novo. Não, pergunta. Essa renegociação tem que ser assinada, certo? Precisa ser assinada. Tá. Vale por telefone? Se for gravado, vale. E se tiver... Sim. Mas tem que ter também todas as informações. O que o banco faz? Ele te passa poucas informações e aí você fala um sim, e aí ele tem como válido. Tem processos em que a gente pede a gravação telefônica, às vezes ela vem toda cortada, Ou às e vezes aí a nem gente tem. valida, às vezes não tem. Então não é que não vale, Aham. mas vale de alguma outra forma. Ela vale de um certo jeito. Exatamente. Tem que tá tudo E ali. geralmente o banco não Assim, ó, faz. Já tem um cliente pra você, tá? Temos que, tá vários. que tá exatamente nessa situação do aceitei pelo telefone, Aham. mas não tinha todas as informações. Fomos solicitar as informações, fomos pedir um documento, alguma coisa, falaram que não tem pra entregar. Como é que a gente avalia alguma coisa sem ter dados, né? E, na verdade, em teoria, era pra ter sido unificado várias coisas e daí não fizeram isso, fizeram só de uma dívida, deixaram o resto, começaram a comer do cheque especial e virou outro bolo. E não adiantou de nada. Exato. E aí você vai para a segunda parte, que é estratégica. O que eu vou fazer para me livrar dessa dívida? Porque agora você está com um problema na mão. Ele vai estourar a qualquer momento. Primeira coisa é, então, o planejamento financeiro para ver se você tem alguma solução estratégica. Pegar um empréstimo diferente para quitar aquele. Muitas vezes, como eu falei lá no começo, com imóvel em garantia. Pode ser uma solução, apertar um pouco o cinto, tomar algumas atitudes. Mas muitas vezes isso a gente vê não vai ser o suficiente. E a segunda pergunta é, o que você está disposto a fazer para renegociar isso e principalmente diminuir a sua dívida? Tá? Uma das estratégias jurídicas mais utilizadas hoje em dia, e atenção às aspas aqui o que eu vou falar, porque ela é uma estratégia que não vale para todo mundo, não pague o banco. Não pague o banco pode ser uma estratégia. Mesmo com garantia de imóvel ou de algum bem? Aí é por isso que depende do caso. Aspas para imóveis. Talvez vamos voltar um pouquinho aqui antes, e na edição, inclusive, e eu vou dizer o que o banco pode fazer num primeiro momento, dependendo com cada tipo de crédito. Certo. Ok. Vamos para o crédito do imóvel. Tem uma lei recente, se não me engano, do ano passado, que ela permite leilão extrajudicial de dívida bancária, de imóvel. Antes, o banco precisava entrar com um processo na justiça para poder leiloar via justiça. Sim. Agora ele leiloa por conta própria. Manda para um leiloeiro, o leiloeiro leiloa. Mas mesmo sendo o imóvel que a pessoa... É o único imóvel da pessoa? Sim. O único imóvel da pessoa, ele só pode ser leiloado em 2 hipóteses. Uma delas é se você foi fiador de um contrato de locação. E a outra é se você deu ele em garantia para pagar ele mesmo. Ah, tá. Né? Então, Ou seja, se for o imóvel não da própria importa se a pessoa, pessoa mora. não, ele vai para leilão. Tá? Caramba. Leilão extrajudicial, sem juiz. Mas antes que todo mundo fique desesperado nesse momento aqui e comece a sair correndo pelado na rua, em que situação... Por exemplo, beleza, ele pode fazer. Não paguei uma parcela, pum, já tá lá para leilão ou não? Depende do contrato. Tá? Normalmente é 3 parcelas. Mas existe um procedimento, por mais que seja extrajudicial, de intimação. Você tem que receber uma carta com AR na tua casa, assinar, tá ciente que ele vai para leilão, é marcado o dia para o leilão, você tem um novo prazo para quitar a tua dívida ainda antes para impedir ir para leilão. Obviamente ela vai estar muito mais cara, mas você pode quitar a dívida, você pode tomar algumas atitudes para evitar que ele vá para leilão. Porém, obviamente, naturalmente, é muito menor do que um processo judicial. É muito menor. E já preocupa. É do ano passado essa lei. Caramba! E ele vai a coisa ficou bem mais... Isso, a justificativa da lei era para baratear o crédito. Se barateou ou não, não sei. Mas era porque a garantia do banco fica mais forte. A garantia do banco fica mais forte. Não barateou o crédito, não. Porque pela nossa experiência empírica do que a gente tá pegando na praça, não. E aí... Obviamente que tem que seguir um rito para fazer essa leilão extrajudicial e os bancos, por vezes, pecam, tá? Existem muitas ações na justiça anulando leilões porque o banco errou no rito. Faltou uma intimação de alguém, faltou uma publicação num site legal. Você tem que fazer um checklist de tudo que o banco tem que fazer. E o banco erra bastante.
Certo. Tá? É porque, na verdade, a pessoa se desespera, acha que tá tudo certo e deixa assim. Então, assim, ó, tá acontecendo. Eu recebi a comunicação do banco, eu não tô pagando. Ou às vezes até assim, ó, meu imóvel já foi leiloado, né? Meu imóvel já foi Meu leiloado. Deus, o desespero da pessoa. Às vezes dá pra reverter. Ah, legal. Tá. Gente, presta atenção. Presta atenção. tem que ser avaliado cada caso, né? Porque daí ele procura uma advocacia Isso, especializada Isso, e vai olhar para esse rito. exato, se o banco cumpriu todo o rito. Se faltou alguma coisa, você entra com uma ação judicial para anular o leilão. Ah, interessante. É. E tem um período? Tem um período, né, de Quanto? 30 dias depois do leilão. Nossa. E a intimação da realização do leilão, tá? Então, a gente já vai entrar naquilo que a gente ouve todos os dias. Se a gente ouve, tu deve ouvir o triplo. Que é, recebi a minha... Ô, Juninho, me dá um papel, não tem. Recebi a minha intimação, Uhum. vou fingir demência, vou pra cá debaixo da mesa. Vou ficar quietinho, recebi lá no celular, vou fingir que não é nada, que nada irá acontecer. Isso é verdade? Como é que funciona? Como é que funciona quando a pessoa ela quer fingir demência? Se eu colocar na gaveta, né, nada acontece. Não, porque assim, antes disso eu quero perguntar. É, As intimações por WhatsApp, elas já são reais? Não, pera. As intimações que chegam, elas são intimações, são sempre judiciais ou essas intimações elas são extrajudiciais ainda? Podem ser As extrajudiciais, duas. nesse Tá. caso do leilão. Tá? Ah, Tá, O tá. leilão extrajudicial, pode ser um cartório que te envia. A intimação ela pode ser por WhatsApp ou pessoalmente, tá? A por WhatsApp tem validade. Só cuidado, porque tem golpe. Em primeiro lugar. Ah, tá. Tá? Tem golpe. Às vezes vem assim, se você pagar tanto aqui dessa intimação, você anula a tua dívida. Porque isso tem que ir para diário, às vezes tem processo na justiça. E, ó, tem golpistas se utilizando de informações de processos judiciais verdadeiros para aplicar golpes. Eles entram lá no teu processo. Nossa, os golpistas têm que ser muito espertos, né? É. Porque Se eles socorro. usassem essa inteligência, Exato, gente. Se eles usassem Eles inteligência pra fazer uma construíam... coisa melhor, né? A gente tava morando em Marte já. Vou aproveitar isso aqui para um recado público, tá? Não é todo mundo que está sabendo. É o chamado golpe do falso advogado. Não tem um escritório de advocacia, um advogado que eu conheça que não tenha o seu nome indevidamente utilizado para esse golpe, tá? Meu Tá Deus disseminado. do céu. O que acontece? Os processos judiciais são públicos. Né? Certo. Então você entra lá na justiça, dá para pesquisar todos os processos que eu tenho. A pessoa coloca o número meu ou de qualquer outro advogado, qualquer advogado. No tal do Jus Brasil ou não? Não, no sistema da justiça. Tá. Tá no sistema. Tá. O Jus Brasil ele pega algumas informações do sistema da justiça, mas Tá. tem o sistema da justiça oficial. A pessoa Perfeito. entra lá, digita um AB do advogado, vê Aham. que ele tem lá os processos. Entra no Instagram do advogado, pega a foto do advogado, coloca no WhatsApp. Bota no WhatsApp bonitinho, você lá. Bonitinho, e olha, começa os processos. Tem aqui o processo da fulano, ele é advogado. Aqui, ó, aqui é do escritório do Dr. João fulano. Você ganhou o seu processo, o juiz deu uma sentença de R$200 mil, só o Dr. João está no tribunal, ele precisa fazer o pagamento das custas finais para o juiz liberar o seu valor. Meu Deus. Tem aqui R$4 mil que você paga e ele libera o seu valor. A pessoa tem o número certo do processo, o assunto certo do processo, as partes corretas do processo, o nome do advogado do processo, a Tudo. foto do advogado do processo. A pessoa pensa, meu advogado, ganhei o processo, vou pagar aqui, tô rico. E aí, E aí perdeu o dinheiro. é bloqueada naquele minuto. Exatamente, acabou. Então, a pessoa recebe tudo isso. Eu Vai recebi lá e agora. pagou? Como é? Eu imagino na minha cabeça que a melhor forma de eu checar isso é ligar diretamente pro teu escritório. Não pro número Ou do WhatsApp, não. gente, pelo Exato, amor de Deus. exato. Ligue para o número que você contratou o advogado, Exato. que ele te passou num primeiro momento. Não acredite em novos números de escritório de advocacia de qualquer pessoa que vem, tá? Liga para o número, manda um e-mail para o e-mail oficial. Tem como consultar... Eu não sei, gente, porque eu nunca participei de nenhum processo. Tá? Eu só fui testemunha. Mas, assim, tem como eu ligar no fórum? No fórum, No fórum deve ser uma loucura, não, né? O fórum, sinceramente, ele não vai ter pessoal disponível para te auxiliar nesse sentido. Mas tente falar com o teu advogado de verdade. Não Aham. ligue para o número que te ligou, ligue para outro e confirme. Tá? Perfeito. É bem comum, inclusive, que isso acontece, e daí acontece em série
com o advogado, com o mesmo advogado. Porque ele aproveita uma foto só, uma pessoa só. Pega vários e manda processos pra 50 e processos. E vai mandando. O que ele conseguir de dinheiro é lucro. Exatamente. E aí, você pega e o advogado tem muitas vezes no Instagram, hoje estão fazendo golpe comigo, cuidado. Você já olha lá e você sabe, é golpe. Então, procure o número correto inicial ou ligue para o escritório de advocacia, que tá lá no Google, enfim, o número. E também olhe no próprio Instagram da advocacia, se já não tem um aviso lá. Do golpe. Bonitinho. É. Legal. Pô, mas é fogo, né? Porque meu tu Deus confere do céu. o processo, tudo. E tem uma outra questão, né? O cara falou, saiu 200 mil. Se você sabe que tá sendo pleiteado 80 mil, também tem que dar pra ligar o desconfiômetro. Exatamente. Né? Mas eles usam o valor exato. Não, eles jogam o valor lá em cima. Eles A inventam. pessoa sai assim, né? Por quê? Porque ele se aproveita da... Esqueci o nome. Vulnerabilidade? Também, né? mas não é isso. Da ganância. Da ganância. Se aproveita da ganância da pessoa. Nossa, eu não esperava ganhar tanto. Meu advogado é bom mesmo, hein? É muito mais do que eu esperava. Esse doutor João, vou contratar. Porque quanto maior o valor, mais a pessoa fica empolgada para pagar. Óbvio. Pois é, gente, que E loucura. mais rápido ela paga, né? Exatamente. E Volta. Calma. Vamos a lá. gente tava lá na A notificação gente tem muitas coisas. por WhatsApp. Desculpa, a notificação pode ser Por WhatsApp ou pessoalmente. pessoalmente. O WhatsApp é válida, tá? Ele Porém, geralmente... tem que consultar. Tem que consultar. Recebe, manda para o advogado. Tá. Recebe e Certo. manda para o advogado. O advogado vai ter acesso aos números do processo e ele vai te falar, não, isso aqui é válido, é verdade. Tô olhando, vamos marcar uma reunião para discutir esse assunto. Se eu não tenho advogado, porque eu estou sendo intimado por algum processo, imagina. Processo novo, Processo novo. Uhum. Eu faço o quê? Procuro uma advocacia. Procura um advogado de sua confiança. Não confiança. finge demência, não engaveta Não. aquilo, pelo amor de Deus. Não, porque você tem prazo para fazer uma defesa na maioria das vezes. O prazo normal é 15 dias, tá? Tá. O prazo normal é 15 dias. Caramba, Só que não é rápido? É rápido, só que não pensa que você vai chegar no 15º dia para contratar o advogado. Porque o advogado tem que ter tempo para fazer a tua defesa. Não é Vai assim. vai que o advogado aquele dia está em audiência, ele tem outros prazos para fazer, Sim. ele tem outros atendimentos naquele dia, ele não vai dar conta de fazer. Vai Tá. no primeiro dia, Tá. né? Só não no Certo. sábado e no domingo. Mas vamos voltar um pouco. Na verdade, assim, você falou... a gente tava falando de alguma coisa do endividamento, mas você falou, fique endividado, né? Tipo, fique Tá. endividado. Não, o que o banco pode fazer, na verdade... Isso. Isso. O que o banco pode fazer se você não paga? O primeiro é levar teu bem para leilão. Tá, quando tem um bem envolvido. Quando tem o bem envolvido. Mais comum também, colocar o teu nome no SPC. Ok. Tá? Isso Tem- é o basicão. É o basicão. Isso tem muita gente que se incomoda muito, principalmente os bons pagadores. Aham. É uma coisa terrível para muitas pessoas ter o seu nome no SPC. Para outras pessoas, elas se importam menos. Isso é muito pessoal. Isso é uma das coisas que a gente fala até num podcast, que a gente fala assim, gente, se o seu nome está no SPC, é Serviço de Proteção ao Crédito, é para você parar de tomar mais crédito. É proteção, não é uma coisa ruim seu nome tá lá 100% Eles chamam de nome ruim. sujo. Exato. Mas não é o nome sujo. Exato. É tipo assim, filho, você não tá sabendo lidar com o crédito. Exatamente. Calma, menos. Então, nem sempre seu nome estar no SPC é uma coisa ruim. E aí, provavelmente, o banco não vai te dar mais crédito em razão disso. Mas existe por exemplo, fiquei devendo uma parcela, eles já podem colocar meu nome no SPC? Ou existe Podem. uma... Não, pro nome do SPC basta uma parcela. Tá. Uma parcela aberta já vai para lá, tá? Aí uma foi, 2 foi, 3 foi. E aí a pessoa está devendo. E aí o banco vai ter duas atitudes. Dependendo do valor da dívida e do teu histórico de crédito, eles podem deixar a tua dívida em stand-by, esperando o momento que você vai procurar ele para negociar. Ele tentando negociar contigo, te mandando mensagem, SMS, ligando os números estranhos. Ele vai... E normalmente o próprio banco, porque às vezes ele vende essa dívida para o escritório e às vezes não. Pode Tá. ser os dois. Ele Aham. pode vender ou pode ser o banco próprio. E geralmente quando o valor é um pouco maior e ele vê uma possibilidade real, ele vai passar para o escritório de advocacia dele para te fazer uma cobrança judicial. E aí o banco vai entrar com uma ação contra você. Ou seja, se a pessoa recebe uma intimação e está lá extrajudicial, quer dizer que ainda é o próprio banco ou um escritório de advocacia tentando fazer uma renegociação. Ou pode ser o leilão. Ou pode ser o leilão. É. E se for uma intimação judicial é porque já está com o processo rolando. O negócio é muito sério. Tá. O negócio é muito sério. Tá? E existe... E pode ir direto para o judicial? Ou Pode. tem que passar Pode. pelo Não, extrajudicial? pode ir direto para o Não. judicial. Beleza.
Tem gente que acha que tem que ser extrajudicial primeiro. Não, pode ir direto, tá? Tá. E a gente tem pego, agora, ultimamente, Com uma recorrência um pouco maior. a diferença de bancos e cooperativas. Já vou falar, aí já vamos entrar nessa seara. Que os bancos, em geral, aí eu quero te perguntar se existe uma regra lá dentro ou não. O banco, ele não entra judicialmente com qualquer valor. Ah, não, o João tá devendo 30 mil, pum, já vai entrar com a cobrança judicial. Em cooperativas, nossa, minha voz tá horrível. Em cooperativas, nós temos visto que a partir de valores baixos já tá ocorrendo a cobrança judicial. Existe essa diferença? Existe um valor mínimo para entrar judicialmente ou não? Posso dar um passinho para trás Pode. e contar para vocês a diferença para a gente chegar lá Sim. do que é um banco e o que é uma cooperativa? Perfeito. O banco, Melhor ainda. O banco geralmente é uma empresa, tá? O banco é uma empresa que visa lucro. Ok. Ele visa lucro. O que ele quer? Ele quer te emprestar dinheiro por juros para ganhar dinheiro e repassar para os seus acionistas, seus sócios. Bom, Ele quer apresentar o balanço anual com lucro. É isso que ele quer tirar o Perfeito. máximo de dinheiro de você por isso. E aí ele tem estratégias jurídicas visando o quê? Então somente esse número no final. Todas as estratégias dele são assim. Então ele vai te considerar um cliente ruim, mal pagador, ele quer que você não vai pagar, ele quer tirar o mínimo de você para conseguir alguma coisa e não emprestar mais dinheiro para você. Ou te emprestar dinheiro pelo máximo de juros possível para ganhar. Então ele tem várias estratégias assim ousadas em diversos pontos. A cooperativa é um sistema completamente diferente. A cooperativa ela surgiu na Inglaterra. Cooperativa que eu digo de qualquer tipo, inclusive a cooperativa de crédito. Ok. E ela tem o intuito de fornecer serviços para os seus cooperados, que são todos sócios. Na cooperativa, não tem um sócio acionista, um dono por trás que fica esperando o lucro. A cooperativa ela não tem objetivo nenhum de dar lucro. Certo. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma cooperativa mercados, né? Tipo uma cooperativa de consumo de produtos. Não tem dono essa cooperativa. Todo mundo vai lá, todos os sócios, todos os associados, os cooperados são donos, elegem a sua diretoria numa assembleia que vai tentar comprar produtos e revender para os seus cooperados pelo menor preço possível. A ideia da cooperativa de crédito a ideia da cooperativa de crédito é a mesma coisa. Captar dinheiro mais baixo, mais barato. Mais barato, não só captar, conseguir, muitas vezes é mais caro. Muitas vezes ela paga até melhor. Só que a ideia ela não quer pagar pouco quando você coloca o teu dinheiro num investimento lá, porque ela quer que você coloque. E você é cooperado, então eles querem te dar o máximo possível. E elas também querem te emprestar com os juros mais baixos, porque você também é sócio cooperado. Por quê? Porque ela não tem aquele valor a mais, aquela diferença nos juros do lucro, no cálculo dela. Ela tem, no máximo, uma reserva que ela chama de sobra, né? de segurança. Então, ela consegue te colocar um juros menor. O detalhe é que quando alguém não paga uma cooperativa, ela não está prejudicando o dono do banco que está lá pelo negócio, pelo jogo, pelo business. Quando você não paga uma cooperativa, você está prejudicando a tua comunidade, que te emprestou dinheiro através dos investimentos. E aí a cooperativa não pode deixar barato, porque é mais ou menos como na família, quando você deve, o cunhado empresta dinheiro, né? É a mesma coisa, porque as cooperativas elas são locais, então você não pode ficar devendo dinheiro para o seu vizinho. E por isso que a renegociação na cooperativa, por exemplo, a estratégia de quitação de vou ficar um tempinho devendo, juntar um montante lá e quitar por um valor menor, na cooperativa, na verdade, eles acabam cobrando quase que o mesmo montante da dívida do que essa redução. Também reduz, mas é muito mais difícil. Tá. O valor é menor, o que a gente vê na cooperativa... Porque quem tá na outra ponta é a tua comunidade, que não quer receber a menos. Exato, eles estão cobrando, estão lá na cooperativa, na assembleia, falando, galera, é o meu dinheiro que está aqui. Né? Não faz besteira com o meu dinheiro. Eu tô aqui pra gente fazer um negócio sério. Se o vizinho aqui deixou de pagar a gente, vamos cobrar ele certinho. Entendi. Nossa, isso mudou toda a visão de tudo. De todos os lados. Tá. E aí, nesse caso, por isso que com um valor muito menor, as cooperativas acabam buscando a judicial. Exato. Elas buscam a judicial, mas... apesar de muitas vezes a gente não conseguir um desconto tão alto, a gente consegue ainda um desconto significativo judicial. Porque aqui aí eu vou falar, vamos voltar para o que eu estava falando anteriormente, que
Se for a melhor estratégia, pode ser a melhor estratégia, se você não tem um bem direto em garantia, e a cooperativa faz muito isso, né? A cooperativa, acho que faz muito mais que banco, inclusive, ela te dá dinheiro sem garantia real. Ok. Garantia sem bens. Não pague o banco. Não pague o banco. Por quê? Porque o banco ou a cooperativa, eles têm o seguinte pensamento: se a pessoa não pagou, se ela está devendo, e não foi só alguns dias, foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, significa que eles podem considerar aquele crédito quase perdido. É um crédito que eles consideram que tem pouca chance de receber. Eles olham para aquele crédito e pensam: qualquer coisa que eu receber aqui está de bom tamanho. Tá ótimo. Porque eu acho que eu já não vou receber muita coisa, não. E aí pode ser uma boa estratégia que a gente utiliza. Mas antes eles vão fazer o quê? Ao mesmo tempo que eles pensam isso, eles vão para cima do devedor. Claro. E judicialmente, como é que é ir para cima do devedor? Normalmente, não são todos os tipos de processos, a gente vai ter que analisar o tipo de contrato e o tipo de processo. Mas a regra geral é, sabe qual que é o prazo para pagamento judicial? Você tem um chute? Não. 3 dias. Recebeu citação do processo de execução, o prazo para pagamento judicial é de 3 dias úteis. Caramba. Doideira. Não. Tá, mas peraí. Aham. Quando é que eu cheguei na estação? Quando você não pagou, e o banco entrou com a ação. E aí você Não recebeu, paguei, o banco banco entrou com a ação. recebeu a citação, eu recebi passável pessoal. 15 dias. 15 dias 15 dias é para apresentar a defesa, mas para pagar já é em 3. é Que rápido. doideira. Aham. Por isso que tantas pessoas estão falando: eu tive meus bens que eles falam, minha conta bloqueada, minha conta bloqueada. Porque deu 3 dias, não pagou. E aí Bloqueia. não é bloquear. Vou contar Não é, aqui. não é bloquear. Não é bloquear. Vamos lá. Como é que isso funciona? Eu uso aqui o linguajar bem popular para as Exato. pessoas, porque elas falam isso. É, Elas dizem isso. exato. Agora tu destrincha. Exato. O Poder Judiciário, o CNJ, os juízes, eles têm um convênio com o Banco Central, que antigamente se chamava Bacenjude, hoje se chama Cisbajude. Se você vê no teu extrato assim, Cisbajude, você fica preocupado. Tá? Ai, Deus. O que é o Cisbajude? O juiz manda uma ordem para o Banco Central para bloquear o dinheiro que tiver na tua conta naquele momento. Então, ele pega o dinheiro e reserva para pagar aquela dívida. Ok. Antigamente era uma fotografia, um retrato. Se no dia 7 de maio ele entrou, o dinheiro que tinha lá, 7 de maio ele vai pegar, você continuava usando sua conta novamente. Ele faz isso com todos os bancos que a pessoa tem. Com todos os bancos, vem a lista completa. Tá. Se a pessoa tem 5 bancos, vai fazer isso Todos os com bancos. todos. Tá. Tem até uns mitos assim, não pega banco digital, pega. Não pega a cooperativa, Pega. Tá? E agora existe uma modalidade chamada Cisbajude Teimosinha. Nossa Senhora. O que é isso? Teimosa já não é uma coisa boa. Teimosinha. Porque agora é um robô do Banco Central que faz automaticamente o Cisbajude todos os dias na tua conta, por 30 dias. Então, por isso estão falando em bloqueio. Não é que bloqueia. Tá, e vamos lá. Bloqueia. Agora vamos explicar para as pessoas o que é bloquear. Bloquear eu é não tenho conseguir... que pagar 5 mil reais. A teimosinha vai lá, né? Hoje tem 10 reais na minha conta da Nubank. Ela vai lá e pum. Aí amanhã tem 100 reais na Via Cred. Ela vai lá e pum. É isso? Aí depois entrou o teu salário de 3 mil no Banco do Brasil. Vai lá e pum. Vai pegando por 30 dias tudo que na tua conta, até o limite de 5 mil reais em cada banco. Pergunta. Meu dedo. A pessoa foi lá e tem esse problema, qualquer judicial, no CPF. Se ela tem uma empresa e ela tem o dinheiro na PJ, isso também bloqueia? Num primeiro momento, não, se o PJ não for devedor. Num primeiro momento se é só o CPF. Se é só o CPF que é devedor, eles não podem bloquear a conta PJ por ele ser o sócio daquela conta. Em um primeiro momento, não. E se for ao contrário, também não. Porque Mesmo se ela é o seja- PJ que tá mesmo que ela devendo. seja MEI? Não. Não. É que o MEI não tem manto Exatamente. jurídico. Porque a o gente- MEI tem um CNPJ, ele até pode ser uma conta PJ, mas querendo ou não, tá vinculado a uma única pessoa. Então, ele também poderia usar esse robozinho lá na conta PJ do MEI. Se o banco souber pedir certinho, sim. Mas Tá. o banco tem que pedir certinho. Tá. Porque o Gente, MEI... esse episódio tá uma loucura! O MEI não tem personalidade jurídica. Diferente dos outros tipos de empresa, por exemplo, uma limitada, que uma coisa é o CNPJ, outra coisa é o CPF, o MEI, apesar de ter o CNPJ, é tudo misturado. Como é que era antes a teimosinha? Só pra gente entender. Antes era um dia só. Um dia só. Era um dia? Um dia só.
ficava ali, era um dia mágico que o dinheiro que tivesse naquela conta, naquele dia, em todas as contas, ia ser pego. Mesmo que não batesse os 5 mil do que ele tá devendo, do que foi o que executado. tivesse, levava. Tá. Se pegou a mais, devolve o que sobrou. E no dia seguinte, tava tudo certo. Tava tudo certo, você continua utilizando até pedirem de novo o Sisbajude. Ia Sim. demorar um pouco. Sim. Agora, não. Agora é 30 dias aqui. Reloginho. Então, assim, ó. Se bater o Sisbajude hoje, você pode esperar que por 30 dias você não vai usar a tua conta. Entendi. Nenhuma conta. Nenhuma conta. Não, nenhuma. Nenhuma Zero. conta. Mas isso tudo, a um primeiro momento, parece-me que piorou pro devedor. Parece. Parece. Porque a pessoa tá cobrando e o banco tá botando lá teimosinha e o credor, beleza, tá recebendo. Mas a gente falou em algum momento na aula que, na verdade, tá melhor para o devedor. Por quê? Por quê? O Código de Processo Civil, ele diz que valores até 40 salários mínimos em poupança não podem ser penhorados. Isso é uma reserva mínima que a lei diz que as pessoas têm que ter para se garantir em situações de emergência. Pô, 40 salários mínimos já é um bom dinheiro, né? E aí, só que hoje as pessoas não utilizam mais poupança, né? Não, nem vale a pena ter poupança. Não vale a pena. E essa lei era de 2015, são 10 anos, outra realidade. Certo. E aí o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, interpretando a lei com princípios constitucionais, ele ampliou a proteção dos 40 salários mínimos para qualquer tipo de investimento. Valor, qualquer valor, em qualquer conta. Então, basicamente, você só vai perder o dinheiro na tua conta, claro, com uma boa defesa, né? Você só vai perder o dinheiro na tua conta do que for superior a 40 salários mínimos. Só que tem uma incomodação, né? Por quê? Porque vai ter o Sisbajude, você vai ficar com a tua conta 40, 30 dias ali sem bloqueada, conseguir movimentar. Aí você vai ter que contratar um advogado, Agora vai ter entendi. que demonstrar isso. Ele bloqueia a conta, mas não que ele tire o dinheiro da conta, é isso? Exato, ficar reservado e separado. Tá. Aí vem a comunicação para o juiz. Seu juiz, conseguimos bloquear tanto. O valor da dívida é X, o que superou X devolve para a pessoa e até o X fica aqui, vamos discutir. Manda uma intimação para a pessoa. Bloqueamos dinheiro na tua conta. Como se ela já não soubesse. Como se ela já não soubesse. Tava louca lá. Já tava bem doida. O que você tem a dizer sobre isso? A pessoa tem 5 dias para falar. Opa, tem aqui o limite de 40 salários mínimos. Tem que esse dinheiro, ele é decorrente de salário, não pode bloquear salário. Daqui é decorrente de aposentadoria. Esses dias, vi uma liberação de um valor muito significativo na conta de uma empresa. Essa regra dos 40 salários mínimos só vale para PF, não para PJ. Tá? Importante. Só para PF. Mas eu vi uma liberação significativa de conta de uma empresa, porque no dia 5 pegou um valor gigantesco na conta da empresa que ia ser utilizado para pagar toda a folha de pagamento da empresa. Então, o advogado conseguiu comprovar para o juiz que, apesar do dinheiro ainda não ser salário, no dia seguinte ele seria salário das pessoas. E aí o juiz liberou. Aí joga de volta. Devolve e paga. Então não é porque você teve dinheiro bloqueado que perdeu. Pô, agora tu falou algo... Não, agora. Em todo momento, mas tu falou algo que vai ser muito útil para as pessoas. Porque na cabeça do popular, né, todo valor... Bloqueou. Não. Então não é bem assim. Não é bem assim. Tá. É bem legal. Precisa ser utilizado. Mas aquela coisa, a partir do momento que você tá vendo sua conta tá bloqueada, não finja demência. Porque também tem isso, entende? Fica bloqueado 30 dias, depois volta e daí tá lá. Pronto, voltou. Agora eu posso dar minha conta de novo, entende? Eu acho que o que a gente tira de suprassumo da conversa até agora é justamente o não fingir que não tá nada acontecendo, porque toda a defesa... Aliás, em várias situações ela tem uma defesa muito boa que ela pode fazer desde que ela se manifeste. Na verdade, assim, finja com orientação. Finja pro banco, não pra você. Sim. Entendeu? Sim. Finja pro banco. E não pro juiz também. Né? Nem minta pro advogado, pro consultor, né? Seja sincero. Não. Pro consultor, pelo amor de Deus. Não, o que pro tem advogado, de gente que chega pelo amor gente, de Deus. o que você tem de conta? Tenho isso. Aí conforme você vai passando o tempo, você vai vendo que tem mais isso, mais isso, porque os números não mentem, né? A verdade é essa. E aí, nesse caso, a gente tá falando de conciliações bancárias, a gente tá falando de negociações. Então, quando é que a gente pode dizer que vale a pena? Quando não vale? Ou o que eu tenho que evitar em fazer
numa conciliação bancária? Vamos lá. A ideia qual que é? É tirar as esperanças do banco. A gente precisa deixar o banco triste. Então, Meu Deus, exato. Chora banco. Exato, que exato. triste. Mas melhor o banco chorando do que a tua Exato, família. Então aí o que a gente faz? A gente tem que tirar as esperanças do banco. Quanto menos esperança o banco tiver, mais desconto ele vai te dar. Então o que você faz? Eu não estou ensinando aqui a fazer dívidas, nem enganar ninguém. Não, pelo amor de Deus, né, gente? São estratégias jurídicas que podem ser utilizadas para você conseguir o maior desconto possível, né? E aí o que você vai fazer? Primeiro, tentar evitar usar a tua conta corrente, né? Tem gente, porque a verdade é que você não tem dinheiro para pagar, né? E se bloquear a tua conta corrente, você vai ter mais problema ainda mais no mundo de Pix. Sim, claro. E aí o que você faz? Tem muita gente que caiu o salário na conta, saca. Trabalha com dinheiro físico, né? E aí você vai o quê? Deixando o processo acontecer, deixando os meses passarem, e aí o que o banco vai fazer? Quando ele vê que ele não consegue mais pegar dinheiro na tua conta, porque tem um limite de 40 salários mínimos, ou porque você não tinha nada em conta, ele vai para o segundo passo, que é ver se você tem um imóvel no nome. Vai fazer busca no registro de imóveis. Obviamente que se tiver um imóvel no nome, ele também está em risco. E aí, se for a casa onde você mora e ela não for a garantia da tua dívida, você até consegue alegar que é bem de família. Sendo bem de família, ele é empenhorável. Você também vai dificultando o banco e ganhando tempo. Sendo casa na praia, estava vendo um desses dias, vai perder, é perigoso. Depois disso, ele vai pegar os teus carros, né, que tiver no teu CPF. E aí ele vai indo atrás, tá? Ele vai fazendo essa busca. Só que os processos judiciais, eles são lentos e demorados. A não ser que ele for um processo que já está há muitos anos ativo, para daí ele vai tentar ir para a tua conta PJ. Aí ele vai tentar ir para o CPF do seu cônjuge, se você estiver casado. Aí ele vai tentar outros tipos de bens. Tem alguns casos extremos que o oficial de justiça vai na casa da pessoa descrever os bens que ele tem para levar os bens da casa a leilão. Jesus. Né? Inclusive tem discussões assim, ó. Tem bens que são impenhoráveis, porque são da dignidade. O STF já discutiu, já decidiu. Televisão é impenhorável. Uma. A televisão? Você não pode penhorar a televisão. Uma por casa. Se fosse na nossa casa, podia, porque a gente quase nem usa. Uma por casa. Uma por casa. Se tiver duas em casa, pode penhorar uma. Gente, mas... A menor. A menor. Gente. É a discussão. A menor. Nossa, que decisão excelente. Eles sentaram pra conversar sobre isso? É mesmo. Tá. Então, né? E aí pode ir chegando nesse nível, mas isso são poucos processos. Então quer dizer que chegar no cônjuge não é tão simples assim? Não porque é tão simples assim. a maioria das pessoas, tem gente que me pede, eu faço imposto de renda, declaração, né? Eu não faço nada, gente, eu não cobro de ninguém. Mas eu faço a declaração e tem gente que fala assim, não coloca o meu namorado ali como cônjuge, a pessoa já tá há 10 anos junto. Porque se eu tô com um processo que se não vão atrás dele. Na verdade, não é tão simples e rápido assim. Não. Nem usam essa informação. Não posso dizer que nem usam, mas raramente usam. É difícil. Até porque, geralmente, o banco ele trabalha com escritório de massa. Escritório de advocacia de massa. Onde tem muita gente Ele trabalhando. falou massa, eu só pensei em nhoque, desculpa. Em quantidade. Certo. Né? Eu sei. E aí são estagiários trabalhando com todo respeito aos estagiários. Não, precisamos de vocês, inclusive. Mas eles têm muitos prazos, eles têm 50 processos por dia para movimentar, eles olham ali qual que é o próximo passo no procedimento padrão, no POP ali da empresa dele, né? E faz o próprio procedimento. Né? A não ser que você seja uma dívida milionária, né? Em que a cobrança não seja um banco tão simples, seja uma factory, uma empresa de crédito, um credor que vai contratar um advogado muito minucioso para fazer um raio-x de onde ele pode pegar alguma coisa, é mais difícil. Porque a gente está trabalhando com humanos, né? Então... E até porque eu não sei até onde, até me pergunto isso, é uma pergunta minha mesmo agora. Todas são minhas, né? Mas enfim. Não sei até onde eu posso responsabilizar uma outra pessoa também pela dívida que um contraiu. Como é que é a visão da justiça sobre isso? Talvez aquela coisa, né? Se a pessoa veio depois da dívida ou antes da dívida. Isso também pode ser uma variável, são várias. A primeira é o regime de casamento. Hoje a regra é comunhão parcial de bens.
Certo. Na comunhão parcial de bens, aí vai depender desse ponto. Se a dívida é anterior à união, Ao casório. ou até a união estável, né? Aí morar junto, ela não comunica. Se ela é posterior, ela pode comunicar desde que haja comprovação de que o dinheiro foi utilizado para o bem-estar da família. Ah, nossa, vai longe. Difícil. Sim. Então é bem difícil responsabilizar o cônjuge. Não impossível, mas difícil. Bom, muito bom. Muitas informações aprendidas hoje. Assim, num primeiro momento, o que está em risco é dinheiro e conta, imóveis e carros. O resto é penduricalho raro de acontecer. E falando de uma pessoa que já ouvimos também, a pessoa fala assim, eu tô bem, eu não tenho nada, se eles quiserem vir tirar de mim, eles que tirem minha roupa, porque eu não tenho nada. Nesse caso, que é o caso hoje em dia de muitas pessoas, que não vamos citar o nome, o que eles podem fazer, gente? A pessoa não movimenta mais a conta, já faz tempo. Tem uma discussão hoje, tá suspenso o processo no STF, para ver se vai liberar bloqueio de CNH e passaporte. No caso de, eu já ouvi, em caso de pensão não é. Em caso de dever pensão, alguma coisa assim, além da prisão tem a questão do passaporte. Não, isso pode, o CNH para passaporte é para qualquer tipo de dívida que estão discutindo. Ah, para qualquer tipo? Para qualquer tipo de dívida. Não, mas daí tá louco, né? Ou não? Não, é o que tem a discussão. Se pode ou se não pode, se não é pesado demais. E tem a discussão também se você tem que comprovar que aquilo auxiliaria, de fato, a pagar a dívida. Então, por exemplo, a pessoa posta, não tenho nada, não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada, mas está lá postando no Instagram em Nova York. Pois é. Como é que ela está pagando isso? Pois é. Né? Como é que ela está pagando isso? E aí, poxa, bloquear o passaporte pode ser uma forma não de pegar o dinheiro dela, mas de dificultar a vida dela ao ponto que ela, vou pagar essa dívida. Né? Chega, vou resolver isso aqui para eu poder viajar. E aí a justiça está decidindo se esse tipo de cobrança judicial é válida ou não. Porque a lei não é muito clara sobre isso. Porque hoje, com a lei que existe, se ela não tiver nada no nome, isso vai rolar até para sempre. Amém? Existe um prazo de prescrição. Essa resposta é tão difícil. Depende. Em tese, se ela não te encontrar nenhum bem, nada. Vasculhou tudo. Vasculhou tudo e não encontrou nada por 5 anos, ela prescreve. Mas se ela encontrou um dinheiro na tua conta, começa a contar o prazo de novo. Que aí entra a parte dos 5 anos, que o povo adora os 5 anos. Exato. Mas assim, nem sempre. Nem sempre. Cada caso é um caso. Quando a gente vai fazer uma análise assim lá no escritório de um processo, a gente tem que analisar o processo da primeira à última folha para encontrar o último momento em que encontraram alguma coisa tua para o outro último momento e fazer o cálculo se tem 5 anos ali. É bastante trabalhoso. Cara, eu acho que é isso. A pessoa tem que procurar o auxílio profissional, né? Porque não tem como ela ficar achando... Gente, você viu esse podcast, ouviu várias informações importantíssimas. Pronto, agora eu já sei tudo. Vou ler meu processo sozinho. Não. Tem que buscar um auxílio, porque tem muitas coisas que eu aposto que estão na tua cabeça que tu nem falou. Porque a gente já estourou todos os tempos possíveis e impossíveis de hora de podcast. O que eu sinto, assim, né? Se a pessoa tomou um crédito e ela utilizou daquele dinheiro, querendo ou não, o certo é pagar. Começa por ali. Perfeito. Né? A gente parte... Como é que é? É presunção da boa-fé. Exatamente. A gente parte do que ela quer princípio, pagar. se eu peguei um crédito e utilizei aquele dinheiro, seja lá pro que for, o certo é a pessoa pagar. Exato. Agora, a partir do momento que eu não tenho como pagar da forma que o banco quer, aí vai de sentar e conversar e falar o que fica melhor para os dois lados. Exato. Basicamente é isso, né? Exatamente. Tipo, não foge do problema, porque vai ficar pior. Então, assim... Vamos começar agora a destrinchar o que as pessoas que estão endividadas, que estão se vendo nessa situação, parar de ficar tomando um crédito para pagar outro crédito, porque às vezes isso não funciona, né? Vou pagar o meu cartão de crédito com cheque especial e daí quando cai meu dinheiro, o cheque especial já fica aquela bola. Então, assim, o que a gente pode dar de instrução para quem está assistindo a gente de, se você está nessa situação, às vezes você ainda não está com o nome no SPC, você não foi intimado, você não foi nada, mas você sabe que você tem aquela dívida e isso te incomoda. O que eles podem fazer? Primeiro ponto é procurar alguma assessoria especializada, isso pode ser escritório de advocacia ou não, para entrar em contato com o banco e negociar. Porque eles vão saber os limites dessa negociação. Melhor isso do que sozinho, né? De ir lá e falar com o gerente. Muito melhor, muito melhor.
Mas se a dívida já está judicializada, que é o caso da maioria dos casos lá no escritório, o que você tem que fazer é criar uma estratégia própria para cada processo. Cada processo tem uma estratégia diferente para encontrar o momento certo da negociação. O momento certo em que o banco vai dar o melhor desconto. Que não é sair pagando. Não. Hoje eu tenho R$100, eu já vou pagar esses R$100. Não é sair pagando também. Até porque a pessoa que está endividada e não pagou, ela também nem tem muito dinheiro para pagar naquele momento. O que eu oriento? Você está com dinheiro para pagar? Não tem. Você não está conseguindo. Foi judicial. Né? Então, comece a economizar. O dinheiro que você vai entrar, você vai guardando. Né? Talvez não na conta do seu nome, né? Guarda de uma outra maneira. Para quê? Porque vai chegar um momento em que o escritório do banco entra em contato com o escritório de advocacia e fala: eu vou ter uma oferta que você não pode recusar. Já vi ofertas de 85%, de 90%, de 95% de desconto. Caramba. Porque o banco olhou assim: eu não vou mais conseguir dinheiro. Ou seja, de 100 mil por 5. Mas, mais uma vez, estamos falando de banco ou estamos falando de bancos e cooperativas? Cooperativas, um percentual um pouco menor, mas já vi desconto de 80% em cooperativa. Olha. Tá? No judicial. No extrajudicial, eles são osso duro de roer. Tá? No judicial, vi processo recente que a negociação, no começo do processo, partiu já com 50% de desconto. Eu também passei por um processo judicial. Eu não, né? Cliente, né? Quando eu falo eu, é cliente, né? Processo judicial com cooperativa, com mais de 50% também. A gente, inclusive, foi pago no início de março, e a gente só está esperando o protocolo de quitação lá do juiz para ter esse documento guardado, né? Mas foi também negociado bonitinho, foi... E as cooperativas, geralmente, eles te passam duas formas de pagamento. Um valor mais barato, totalmente à vista, sem nenhum parcelamento. Sim. E o outro é de uma entrada já com mais algum parcelamento. Mas mesmo a entrada já é um pouco pesada, assim, né? Não é assim uma entradinha. Então, você tem que ter um dinheiro ali disponível, guardadinho, para fazer esse acordo, para na hora que o teu advogado falar: veio a proposta e você tiver o dinheiro, aí você faz a quitação. Aí vale a pena. Mas é muito importante, eu vou dizer o seguinte: durante todo esse processo, você já está com a citação judicial, você já está ali com o teu nome em risco de bloquear a conta, perder alguma coisa e tudo mais, é muito importante que você tenha um advogado acompanhando o seu processo. Porque ele vai receber todas as intimações e ele vai poder te orientar previamente antes que as coisas aconteçam. E no momento que elas estiverem acontecendo, ele já também vai te acalmar e te dizer o que fazer. Porque muita gente não assistiu esse podcast ou não tem o conhecimento, ela vai saber: nossa, eu tenho um processo, eu não consigo dormir, o que pode acontecer? Gera uma ansiedade. Sim, claro. A partir do momento que ela tem uma pessoa que defende ela e que vai saber antes o que vai acontecer, ela fica calma. Perfeito, eu assino embaixo. E, inclusive, vou aproveitar esse momento para pedir que você deixe os seus contatos, porque muita gente pode estar nos assistindo e pensando: eu gostei dele, gostei do conhecimento passado, ele já é professor de 1000 coisas e tem um escritório de advocacia, mas eu quero procurar o escritório dele para entender o processo, para fazer uma consulta, algo nesse gênero. Como é que a gente te acha? O melhor jeito é seguir a gente nas redes sociais. O melhor jeito é seguir, não stalkeie as pessoas. Stalk é crime. Seguir nas redes sociais, quais? Acho que a gente mais atualiza é o Instagram, né? A gente está sempre de olho lá. É o @betadvogados. Se quiser me seguir pessoal também, fique à vontade. É só um pouquinho mais difícil. É @BirgerJF, BuergerJF. A gente vai deixar. Se puder deixar aqui embaixo, vai deixar. É melhor, tá? Lá a gente tem criação de conteúdo, explicações, não só sobre dívidas bancárias, mas sobre outras áreas do direito, que você pode ficar bem informado e tirar suas dúvidas. De várias coisas. E se a pessoa gostou, entra lá no Instagram, lá tem certinho como entra em contato com vocês. Vocês estão localizados em Blumenau? Em Blumenau, no centro de Blumenau, é o nosso escritório. O pessoal perto da Rua 7, tem aquela clínica que todo mundo conhece, a Interblue, perto da Balarote, ali na Rua 7. Certo. É a ruazinha antes da clínica Interblue, tá? Legal. Pro pessoal, né? Vai que a pessoa não gosta do Instagram, do WhatsApp, quer ir lá presencialmente verificar, ela pode procurar vocês lá. Só manda uma mensagem antes pra gente agendar uma consulta e poder te atender, né? Eu acho importante o negócio do agendamento, que a agendamentos. gente também trabalha com agendamento.
Aproveitando, eu queria só puxar uma sardinha, porque a gente precisa disso, né? Ele falou que existem Puxa atum, que é mais caro. vários momentos que tem ao momento da quitação, né? Dependendo do banco, dependendo do processo. E para a pessoa saber que ela vai conseguir ter esse montante para poder ou quitar à vista, ou colocar a entrada, fazer a entrada e tudo mais, gente, façam a parte de educação financeira. Se não for com a gente, se não for, não tenho dinheiro para educação financeira porque eu já tô todo lascado, pelo amor de Deus, pelo menos coloquem ali todas as suas despesas, olhem aonde você está gastando, veja se não está sendo coisas supérfluas, que vocês podem já começar a guardar um dinheiro para poder ter essa estratégia de quitação. Claro que com o nosso auxílio é muito mais fácil, mas... Bem melhor. Meu Deus. Mas se vocês não tiverem nada, é muito mais difícil da gente conseguir fazer qualquer coisa. Então, já olhem para aquilo. Quanto que eu recebo no mês? Eu gasto mais do que eu recebo? Tira as dívidas, né? Esquece isso. Mas das minhas contas que eu posso começar a cortar ou posso fazer mais dinheiro, tem alguma coisa que eu posso fazer, sei lá, não sei, dar aula de matemática, não qualquer coisa. Faço uma renda extra, posso vender alguma coisa na minha casa. Então, assim, criem estratégias também para ajudar tanto a gente da educação financeira quanto seu advogado a poder te ajudar. E sabe uma coisa que as pessoas não podem ficar sem? O quê? Internet. As pessoas não podem ficar sem... Não, é o melhor jabá que vocês vão ouvir essa semana. As pessoas não podem ficar sem internet da Unifique, que é uma das melhores internets aqui. Não, é a melhor. O resto eu nem conheço. Da nossa região aqui. E já estão expandindo para o resto de Santa Catarina e do Brasil. E estão levando a educação financeira até vocês. E outra forma de levar informação para as pessoas... Aliás, quer que o seu escritório de advocacia fique conhecido? É o Tráfego Pago com a Cordilheira Mídias. Eles são o nosso tráfego pago. E a gente só chega tão bem até as pessoas, ou as pessoas conhecem o nosso trabalho, porque eles estão lá toda semana. O Pedro, né, que já veio aqui também. Bárbara, Lorelai, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Faz o corte e tal. E colocam isso na rede social das pessoas para elas saberem que a gente existe. Então, Cordilheira Mídias também leva educação financeira e agora educação jurídica até vocês. Beleza? A gente é obrigado a falar porque eles estão aqui nos ajudando, estando com a gente, mostrando para as pessoas que tem sim como elas não ficarem desesperadas com processos judiciais de bancos. Antes da gente encerrar, eu tenho mais uma pergunta. Gente, não acabou. É só o jabá. Agora vai mais uma hora. Muito se fala sobre juros abusivos. Muito se fala no sentido de algumas pessoas que não são aquelas tão inocentes assim. Tudo elas querem processar o banco por juros abusivos. E elas querem porque querem. Elas nem sabem se o juro é abusivo. O que caracteriza um juro abusivo? Por parte de qualquer sociedade de crédito, bancos ou afins. Vamos lá. Juros abusivos, a entendimento judicial, é quando ele ultrapassa a taxa média de mercado acima de 10%. Então, como é que você faz isso? Para cada tipo de linha de crédito, o Banco Central tem todas as informações de quanto cada banco cobra. Certo. E aí você tem que entrar no site do Banco Central, entender a linha de crédito que você pegou, ver se a tua taxa de juros que estão te cobrando, ela ultrapassa os 10% da média. Se ela tiver até 10% acima da média, ele não é abusivo. Onde é que eu consulto a média? No site do Banco Central. Ok. Você procura lá no Google, taxa média de mercado Banco Central. Tá? Eles têm um sistema deles e que você vai poder fazer essa consulta. Que legal, tá? Eu não sabia. Só que existem calculadoras pagas, tá? Interessantes, que você, geralmente não vale a pena você contratar ela individualmente, são para pessoas que já trabalham com isso, escritórios de advocacia, que você lança os dados do teu contrato e ele automaticamente, ele faz a verificação se é abusivo ou não os juros e ele também já vai te sugerir o quanto você vai economizar com uma ação que visa o quê? Diminuir aqueles juros da taxa abusiva. Certo. Os juros abusivos, tem gente que enxerga como se fosse a grande solução para o problema bancário. E, na verdade, ele não é. Ele só vai diminuir aquele tanto que tiver abusivo. Ele não vai cancelar o teu empréstimo, ele não vai cancelar os juros e tudo mais. Às vezes, a gente utiliza isso lá no escritório dos juros abusivos como estratégia de defesa para ganhar tempo, que às vezes é só isso que a gente tem. Né? E às vezes a gente até consegue uma redução por esses juros abusivos. Ou às vezes isso faz o processo demorar mais e o banco liga para a gente para fazer um acordo. Certo. Né? Então, por si só, não é a solução da lavoura.
mas pode ajudar. Mas ele então, ele tem que ultrapassar 10%. 10% da média que está lá no site do Banco Central, dependendo da linha de crédito. Dependendo da linha de crédito. Por exemplo, eu nunca peguei um juros abusivos de uma cooperativa. É muito difícil. É muito difícil, porque os juros já estão abaixo da taxa de É. mercado. Né? Então, as cooperativas dificilmente têm juros abusivos. O mais comum que eu vejo em juros abusivos são em bancos pequenos, em empresas de crédito pequena, que geralmente trabalham com financiamento de veículos. Quando você vai lá comprar um carro usado, né? E o teu revendedor, já vou fazer um financiamento aqui para você, daquela empresa que você nunca ouviu falar. Às vezes ali os juros abusivos estão ali. E também tem casos que crédito para negativado. Nesse tipo de empresa também pode existir. Pode, porque vai depender do cálculo. Assim, ó, não tem um jeito fácil de saber. Tem que jogar os dados do contrato, pegar os dados Tem que do banco. procurar auxílio. Do Banco Central, e você vai ter um número ali no final. É matemático, não é um achismo. Perfeito. Eu acho... a gente traz essas perguntas justamente porque no senso comum se diz juro abusivo. Mas, gente, a maioria, eu boto minha mão no fogo, que a maioria dos juros não é abusivo. Não. A maioria. São um pequeno número de contratos que talvez, dependendo do caso, eles são abusivos. E ainda você tem que consultar, né? Então, é só pro pessoal ficar, calma. Lá no escritório, quando chega um caso novo de dívida bancária, a gente tem um checklist de defesas que a gente faz. De questões que a gente avalia contrato por contrato, caso por caso, tipo de processo por processo, momento do processo, tipo do cliente, em que a gente já sabe, isso aqui não dá. Opa, aqui eu tenho uma tese. Não dá, a outra tese aqui. Show. Então, a gente aplica esse checklist para poder desenvolver a defesa personalizada para cada caso. Juros abusivos é um dos pontos só da nossa checklist. Show. E vocês perguntando, já indo para a reta final do nosso programa, no escritório de vocês, tu faz só algum tipo de processo ou vocês atendem todo tipo de processo? Nem só um tipo, mas também nem todos. Poxa, professor. Tudo no direito acadêmico de primeiro semestre de qualquer curso, de qualquer universidade, sabe que no direito tudo depende. No financeiro também. Então, lá no escritório a gente tem duas grandes áreas. Tá? Uma comandada por mim, que a gente trabalha no direito civil e empresarial. Né? Então, todos os direitos que envolvem pessoas e empresas, geralmente vinculadas a valores, a imóveis e um pouco de direito de família. E o meu sócio, ele trabalha com direito previdenciário, aposentadorias e direito do trabalho. Né? Então, a gente tem essa divisão interna. Tem algumas áreas que a gente não atua, por exemplo, tributário é uma área muito específica. Eu sempre falo, bem específica, ou a pessoa trabalha com isso ou não trabalha, a gente tem parceiros que a gente indica. Direito de trânsito também é bem específico, né? Nossa, agora tu pegou um bem. Não, mas a parte criminal? A parte criminal, mais vinculada a crimes empresariais. A crimes empresariais. Então, a gente é muito vinculado a tudo que envolve empresa, né? Legal. Tá? Então, outros crimes, assim, um pouquinho mais... que saem na TV é um pouquinho... Não. Não. Os que envolvem um pouco de sangue. Não. Você quer Não. colocar alguma coisa? Siga. Professor, amigo agora, colega de mesa, de bate-papo, sempre no final a gente pede para olhar para aquela telinha e falar o que você quiser, seja uma dica do que a gente falou aqui, seja uma orientação, seja uma mensagem do coração do tipo, ame a sua família, não sei. Para dar alguma mensagem para os nossos telespectadores referente ao que você quiser. Então, solta o verbo, por favor. Tá certo, pessoal. Aqui de improviso, eu vou dizer para vocês que problemas existem para todas as pessoas. A vida no Instagram que a gente vê não é a vida real das pessoas. Então, se você tem problemas, saiba, em primeiro lugar, não é só você, é todo mundo. Em segundo lugar, alguns não têm solução, mas outros têm. Utilize as soluções que estão próximas de você. Elas existem. Procure nos seus amigos, nas suas famílias, nas pessoas de confiança, nos profissionais na área que estão os seus problemas. Se é um problema de saúde, procure um médico. Se é um problema financeiro, procure um consultor. Se é um problema jurídico, procure um advogado.
não fique sozinho com os seus problemas. Todos nós estamos juntos. Um abraço. Olha só, que lindo! Não, mas eu não choro muito, mas ela chora mais, Eu não gente. choro muito, eu não choro Eu nunca. não choro nunca. Mas achei bem legal a mensagem justamente por isso. Porque nesse mundo cada vez mais conectado, parece que as pessoas estão menos conectadas, né? Então, a gente tem que buscar realmente o que nos fortalece. Da minha parte é isso, eu quero agradecer muito a tua presença. Pessoal, só para quem vem aqui no nosso programa, que ganha... Deixa eu pegar aqui um super presente exclusivo para jogar na cara de quem não veio, porque só quem veio aqui é que tem esse presente. Então, tem que abrir aqui, tá? Vamos dar uma tem que olhada. abrir na hora. Vamos lá. Eu já tava olhando a caneca de vocês. Já tava olhando falando por que minha caneca é diferente. Eu queria uma dessa também. Lobas Agora Podcast. todo mundo tem Lobas Podcast pra Eu não tomar sei café se é o de teu manhã. primeiro podcast. É o teu primeiro podcast? É o meu segundo Hoje- podcast. Segundo É o meu podcast, segundo podcast. mas só este deu esse presente. Do outro eu não ganhei presente Pra nenhum. provar que tu veio num podcast. Olha que coisa linda. Exatamente. Gente, então, muito obrigada pela tua participação. A gente excedeu todos os horários aqui pela primeira vez, É porque que, na verdade, esse assunto é um assunto que a gente tem muitos clientes que precisam e tem pessoas que perguntam pra gente. Também era uma dúvida nossa, como a gente diz, o nosso podcast não é convidado, é pra gente. é pra gente. E eu acho que a gente conseguiu tirar várias dúvidas. Obviamente, eu acho que daria outras Mais pautas horas. em outros momentos. Exato. Com vozes melhores, inclusive. Mas muito obrigada pela tua participação. E Volte sempre. muito obrigado para quem nos assistiu aqui também. Queres deixar o teu tchau também? Meninas, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Fiquei feliz desde o primeiro momento. Que bom. Ai. Saio daqui mais feliz ainda. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. Foi muito legal. É isso É aí. isso. Valeu, gente. Até o próximo programa. Não perde. Tchau, tchau.